E o que você descobriu? Deixa eu até fazer uma pergunta até interessante. Como eu moro aqui há muitos anos, eu vim para cá com 21 e esse ano eu faço 46, né? Então eu estou aqui há 25 anos. Então a minha vida adulta praticamente toda aqui. E eu tenho 4 filhos maravilhosos. E eu vejo muito aqui em Orlando. Vou falar em Orlando. Orlando eu estou há 19, indo para 20 anos que eu estou aqui em Orlando. E quando nós vamos, e aqui tem muitos turistas, e tem muitos brasileiros também. Nossa, tem muito. No Central Flórida, para você ter uma ideia, tem 104 mil brasileiros na grande Flórida. Aqui 104 mil? 104 mil, é. Uau. Então, quando a gente entra no mercado tanto brasileiro ou americano, vamos falar Walmart, que o brasileirada tudo gosta. Você ouviu criança gritando e correndo, na hora você fala brasileiro. Aí você vai ver, são brasileiros. O que acontece com a nossa cultura, não vou generalizar, porque eu também sou brasileiro e meus filhos são diferentes, e eu tenho vários amigos brasileiros que os filhos são diferentes. Mas, em modo geral, a maioria, filho do brasileiro, fala assim, manhã, fala meio que chorando, pedindo. Geralmente tem um cabelinho compridinho, não obediente, a mãe larga solto para cima e para baixo, não tem, né? Restaurante, você vê criança correndo, supermercado, criança correndo. E aqui na América, se você não sabe ainda, você vai ficar sabendo, tá cheio de gente que sequestra criança. Sim. Aqui, sim. Não pensa que aqui é América, que é maravilha. É um dos países que mais sequestram crianças, né? Incrível, gente. E eu vejo essas mães. Aí, não, pior que a mãe, para mim, ó, você já pode fazer uma análise comportamental minha aqui também, que eu sou meio doido. É o pai mole, aquele pai sunção, aquele cara de bobo, assim, ó. E a criança faz o que quer e ninguém tá nem aí. Quem que tá ali que tem que. Você Sabe o que acontece? É legal. Eu acho que isso aqui. É problema de pai ou problema de filho? Isso aí dá uma boa reflexão, na verdade, né, Paulo? Porque envolve muitas coisas, tudo isso que você está falando. Envolve, primeiramente, a cultura, né? O brasileiro. Você já percebeu tanto que o brasileiro gosta de falar? Você já percebeu como é que o brasileiro tem dificuldade de ouvir? Quando junta brasileiros numa turma, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir ninguém. Você já percebeu isso, Paulo? E você já viu como é que o americano, quando a gente está falando, ele não fala? Ele espera a vez dele. Ele não te atropela. Então, assim, são muitas as diferenças entre a cultura americana e a cultura brasileira. Então, o pai que fala muito, a mãe que grita muito, aquela mãe, aquele pai agitado, aquela loucura. Então, o filho, ele acaba refletindo isso. Ele fala junto com o pai, aquela coisa atropelada, né? O pai e a mãe grita muito, porque fala, o filho não ouve, acaba gritando. Então, pai grita, é verdade. Você não vê americano na rua gritando com os filhos, você não vê isso. Então, desde pequeno, mesmo na escola, você percebe na escola, a criança com 3 anos, ela já aprende a ir no banheiro sozinha, a se limpar sozinha, ela já, quando come todo mundo lá na escola, termina de comer, criança de 4 anos já vai lá limpar a mesa, tem a vez dela, não é? De limpar a mesinha para todo mundo. Então, a cultura é outra, a educação é outra. Desde pequenininha, essa criança é preparada para pensar no próximo, para pensar no coletivo, para ter autonomia, desenvolver a própria autonomia. No Brasil, as mães principalmente dão comida na boca do filho até 5, 6 anos de idade. É a minha mãe, eu lembro. Então, e muitas mães me escrevem, Thelma, meu filho tem 6 anos de idade, ele não quer comer só. Mas eu acho que o problema foi porque eu sempre dei na boca dele, agora eu quero que ele coma só, ele não come. Então, é que tá certo, que tá errado? Não é isso. É questão cultural. É como que a gente vê a infância, entende? O americano, ele cria o filho para o mundo. Essa criança, ele já prepara esse filho para ter com 17 anos, esse filho vai sair de casa, ele vai para um college, ele vai para a universidade, ele não vai ficar morando em casa até os 30 anos, como acontece no Brasil, e tá tudo bem. Aqui não é tudo bem, né? Então... mas o correr... Vamos voltar para a parte que eu falei, Thelma. Pessoal, outra coisa, se você não segue o Instagram da Thelma, pode seguir, porque a gente estava vindo no carro agora e a Patrícia, ela estava ouvindo. Primeiro eu falei, eu comecei a ouvir a Thelma falar, tem várias coisas que a gente nunca pensou sobre. Eu estava vendo agora, Thelma, só mudando rapidinho de assunto, que eu já viajo, né? Quando você fala não pode, ele fala sim, faz isso, faz aquilo. O positivo e o negativo, como é mais fácil entender o positivo. Sim, né? Mas sempre. Daí, pessoal, depois vocês vão ver o Instagram dela, vale muito a pena, principalmente se você é pai e mãe, ou que pense em ser pai e mãe,
é legal você seguir para pegar as dicas dela. Então vamos lá, Thelma, me fala uma coisa. Tá, eu entendi cultura diferente, mas educação é educação em qualquer parte do mundo. O que é educação? Não cruzar o boundary, não cruzar o espaço do próximo. Então não gritar que o outro cara não é obrigado a ouvir teus gritos, não sair correndo que nem um desesperado dentro do mercado, que outra atrapalhando o fluxo de outras pessoas. São pais que já estão cansados, que não sabem mais o que fazer com o filho. O que é? Muitas vezes ele não sabe realmente como agir, né? Aprendeu só aquilo ali, aprendeu daquele jeito. Então, por exemplo, meus filhos, quando eu vou no mercado, eu sempre converso antes, 100% das vezes. Bom, agora o Lourenço já está fazendo 8 anos, já está maior, já entende as coisas, mas eu sempre converso. Olha, mamãe, agora a gente vai no mercado, nós vamos comprar, né? Vamos fazer compras. E mamãe não vai comprar doce, não vai comprar aquilo. Eu já combino antes, entende? Como é que vai ser o jogo. Muitas vezes ele fala assim, mas posso comprar um chiclete no final? Pode, vou comprar um chiclete. Então chega lá, Paulo, eles já sabem o que vai acontecer. Não adianta ficar lá gritando que quer isso, que é aquilo. Não. E eles também contribuem, por exemplo, na compra. O que eles fazem? Um empurra o carrinho, o outro coloca a compra dentro. Eu dou utilidade para essas crianças no mercado, entendeu? Ó, tá aqui a lista, filho. A gente tem que comprar isso, 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 isso. Mamãe, já pegou leite, já pegou a cenoura. Eles vão, a gente vai como um grande time no mercado. Não é para aquela criança ficar ali, sabe? Pegando. Sem saber o que fazer. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender. A educação é muito isso, sobre treinar a criança. Não é eu ir lá e brigar e ferir, bater, criticar. Não. Eu ensinar e treinar. E isso leva tempo, né, Paulo? A gente não pode esperar um comportamento assim de uma criança de 2, 3 anos. É uma coisa que eu vi que a Patrícia falou aqui, que eu estava vendo aqui no comentário, a Patrícia falou, que não é só brasileiro, as pessoas estão com preguiça de educar os filhos hoje em dia. É assim, é que a gente está falando da diferença entre brasileiro e americano. Realmente, aqui nos Estados Unidos é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa que a gente vê no Brasil, esse tumulto, com as crianças, mas a gente está falando de uma parte cultural. Sobre a educação, isso é algo que existe no mundo todo, né? Porque eu falo que educar é sobre a gente aprender a se relacionar, Paulo. E muita gente acha que educar é bater, colocar o filho de castigo, sabe? É fazer a criança sofrer. Isso não é educar, isso é ferir. E se relacionar é algo muito mais difícil. Porque eu primeiro preciso aprender a lidar com o que eu sinto. Eu preciso entender o que eu sinto. Eu preciso frear os meus impulsos, a minha forma automática de agir. Estou com raiva? Opa, peraí, então deixa eu frear, deixa eu pensar, deixa eu parar. Estou com raiva, vou esperar essa raiva passar, daqui a pouco eu falo o que precisa ser falado. Então, quando a gente está ali naquele modo automático, você não faz essa reflexão. Você está com raiva, você explode. Você está com raiva, você bate. Você está com raiva, você castiga. E isso você não está educando, você está ferindo e não. Você tem que se reeducar. Eu falo que o maior trabalho que eu tive na minha vida como mãe foi entender isso e me reeducar. Porque não é sobre educar os filhos, é primeiro se reeducar como ser humano, saber lidar com o que você sente, entender o comportamento infantil, para poder, então, educar. Faz sentido para você, Paulo? Faz sentido, porque assim, ó, educar filho, não existe um manual que serve para todos igual. Né? As pessoas são diferentes, são únicas. Porque são pessoas diferentes, e eu sempre dou o exemplo que os nossos filhos foram fabricados para nós exatamente. Né? Então, não tem o que funciona para mim, talvez não funcione para os seus. Mas nós, quando tem pai, mãe, assim, principalmente quando o casal está junto, que tem o pai e a mãe juntos, nós, no meu caso, eu pego um pouquinho que eu aprendi com a minha mãe, um pouquinho que eu aprendi com o meu pai, me adapto com o que eu acho certo e errado, e é o que eu ensino meus filhos. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Tudo bem, as pessoas podem ser diferentes, mas tem algumas coisas que não mudam na humanidade. Respeito e empatia, em qualquer civilização do mundo, ela é necessária. A cultura pode mudar, mas a biologia humana nunca muda. Então, o cérebro de uma criança é igual no mundo inteiro. Independente de ela ser americana, japonesa, inglesa, francesa. Então, meu trabalho é sobre respeitar a biologia humana. Por mais que você pense diferente, que você queira repetir um padrão do seu pai, da sua mãe, independente de qualquer coisa, você tem que lembrar que um cérebro infantil não é igual a um cérebro de um adulto. Então, eu não posso esperar que uma criança se comporte como eu quero, como eu espero. Ela vai se comportar como a biologia dela,
permite que ela se comporte. Então, então, peraí. Então, como que é isso? Eu também não posso. Porque ela é uma criança, deixa ela fazer o que ela quiser, pôr fogo na casa. O seu papel é orientar essa criança. Uhum. Sempre com respeito em primeiro lugar, porque para a gente ser respeitado, a gente tem que respeitar. Entende? Uhum. Então, assim, o meu trabalho é sobre ensinar esse caminho, porque é algo que a gente não aprendeu naturalmente. Nós não fomos educados com respeito, né? Nós somos educados de uma forma autoritária, agressiva. Muitas vezes, se não foi violenta fisicamente, foi violenta emocionalmente, com ofensas, com críticas, né? Então, assim, a ciência já avançou. O meu trabalho é baseado em neurociência, então o impacto do ambiente, do relacionamento que essa criança tem com os pais durante a infância, afeta a vida adulta dela. Uhum. Afeta as crenças sobre ela, sobre o mundo. Inclusive, doenças crônicas como diabetes, depressão, doenças cardíacas, muitas dessas doenças já são consequências de alterações epigenéticas na infância, porque o ambiente impacta tanto a nossa vida a ponto de desenvolver doenças. Tem muita criança que vive em ambientes tóxicos, violentos, que desenvolve ansiedade, dificuldade de aprendizado. Nossa, é tanta coisa que pode acontecer. O adolescente, ele não chega lá na adolescência e fala, nossa, agora, né, eu vou mexer com droga, eu vou matar, roubar, porque ele foi feliz na infância, porque ele foi amado na infância. Não. A maioria das pessoas que partem para a violência, para o vício, para a criminalidade, vieram de infâncias abusivas. Deixa eu ler uns comentários aqui para você, que é legal que a gente está ao vivo aqui e tem a participação das pessoas. Aí tem a primeira do Afonso, ele fala assim, Afonso Zago, ele fala, quando só a conversa não funciona? Bom, mas muitas vezes não é só sobre conversar, né? No meu livro, nos meus cursos, eu ensino inúmeras estratégias sobre a gente se relacionar com uma criança, fazer combinados, focar em solução, explicar para ela, né, as consequências, deixar ela experimentar as consequências daquilo que ela está fazendo. Então, assim, tem pais que são super protetores, não deixa a criança. Vamos supor que está frio ali fora, Paulo. Tá frio, seu filho não quer colocar um casaco. Você pode até conversar com ele, filho, mas tá frio, coloca o casaco. E ele, eu não quero, não quero. E o que esse pai faz? Entra numa luta corporal, né? Para vestir o casaco na criança, coloca esse casaco. Gente, deixa a criança ir lá fora. Deixa passar frio. Deixa ela assim, não é passar frio, deixa ela sentir o frio. Talvez ela nunca tenha sentido frio na vida dela, ela não sabe o que é o frio. E isso tudo pode ser feito de uma forma muito tranquila. Filho, tá bom, seu casaco tá aqui então, ó. Leva ele, amarra na cintura. Se você sentir frio, você coloca. Entende? Muitas vezes não é sobre conversar, é deixar a criança experimentar. É lógico que você não vai deixar isso para tudo, você não pode deixar seu filho perto de uma piscina, sem saber nadar, esperar ele cair para aprender, entende? Mas esse treinamento de deixar a criança falar, puxa, mesmo, tá frio. Da próxima vez, você não vai precisar ficar falando para ela, olha, tá frio, põe o casaco. Ela mesma fala, nossa, eu senti frio, foi ruim, deixa eu colocar o meu casaco. Tem um outro aqui, do Edson Silva, porque esse aqui vamos ver o que você vai falar. Aqui a galera participa e dá a opinião dele. Ele fala assim, Narigudo sou eu, né? Falou, Narigudo, eu eduquei os meus filhos no regime militar, no cacete. Os dois hoje são oficiais da Marinha, valeu a pena. Só quando eles forem oficial eu já estava na reserva. Não, resumindo, ele falou que, como ele era militar, ele educou os filhos em regra, bem regrados. Ele tá falando mas aí ele foi um quartel-general, né? Ele não foi pai, ele foi um general, na verdade, para os filhos. Para ele, meus dois filhos foram criados, são oficiais, significa que foram para a escola, fizeram uma faculdade. É que eles não precisavam... Eles não precisavam ter sido tratados assim para irem para a faculdade, entendeu? Eu também fui para a faculdade, eu também estudei, dei certo na vida e não fui tratada assim. Então, não é sobre isso. Muita gente fala assim, eu apanhei e sobrevivi. Apanhei e não morri. A gente não nasceu para sobreviver. A gente nasceu para prosperar, para ter uma vida plena, abundante. E muitas vezes a pessoa olha para fora. Meu filho se formou na faculdade. Tá, mas como que está dentro dele? O coração dele, a alma dele? O quanto ele confia nesse pai, nessa mãe? Como é que é esse relacionamento? São pessoas que estão ali e falam, poxa, eu posso confiar no meu pai porque deve...
Ou não, ele vai crescer e falar, meu Deus, eu não vejo a hora de ir embora dessa casa porque eu não suporto mais o meu pai e a minha mãe. Entende? Então depende do que você quer para sua vida. Nós somos seres adaptáveis. A gente se adapta a tudo, inclusive na dor. A gente acostuma até com a dor. A gente costuma sofrer e acha que aquilo é normal. Tá cheio de criança que apanhou na infância e acha que amar é sofrer. Porque apanhava e o pai falava, ah, eu te bato porque eu te amo. Olha qual que é a associação que a pessoa faz. Nossa, amar é sofrer. Cresce, procura um homem que bate nela, igual o pai batia, porque aquilo é amor. Então a gente tem que começar a ressignificar algumas coisas que a gente aprendeu. Porque aqui isso se trata de saúde mental. Sobreviver, todos nós sobrevivemos, até a guerra. Se tiver uma guerra no mundo, nós vamos sobreviver. Mas a que preço? Entende? E é esse o meu foco. Então, quando uma criança, um cérebro humano precisa de segurança emocional para se desenvolver de forma emocionalmente saudável. Quando ele não encontra, quando o nosso cérebro não encontra segurança emocional na infância, ele entra em estado de alerta, produz muito cortisol, hormônios do estresse. A criança começa a ter dificuldade de várias coisas, de relacionamento, de socialização, de aprendizado, de foco. Então, educar de forma neuroconsciente não tem a ver com deixar a criança fazer o que quer, de jeito nenhum. Tem a ver com você se tornar um treinador e não um ditador. E treinar nossos filhos, gente, primeiramente você precisa focar na relação com essa criança. Ela precisa confiar em você, respeitar você. Mas porque você inspira ela, não porque ela tem medo de você. E isso são coisas muito diferentes.